Igreja Vivendo um Novo Tempo. Uma família para pertencer. A vida que você vivia antes de Jesus. Onde você estaria em um sábado desse, antes do teu encontro com Jesus? Talvez você ia lembrar que estaria em um pancadão, dançando. Talvez você, mulher, seminua, tentando atrair a atenção dos homens ao redor. Talvez você, homem que está aqui, diria: pastora, a essa hora eu estaria num bar lá na minha vila, que eu frequentava e eu passava meu sábado lá. Talvez alguém ia dizer: eu estaria na biqueira, porque esse horário eu estaria indo buscar um pouco de maconha, um pouco de cocaína. Eu não sei aonde você estava, mas um dia Jesus cruzou o seu caminho. Ele te fez se converter. E conversão, para aqueles que dirigem, sabe que é mudança de caminho. E hoje a gente olha, né? Agora eu fiz você olhar um pouquinho para o teu passado, e a gente não consegue acreditar que um dia estivemos lá. Porque hoje nós estamos tão preenchidos, estamos tão satisfeitos, tão completos, que a gente olha e diz: se alguém dissesse para nós: volta, sai do caminho que você está hoje, volta, nós iríamos cantar a parte deste hino: para onde eu irei, Senhor? Eu não tenho para onde voltar, porque aquele passado já foi rasgado e tirado da minha realidade. Eu só consigo olhar para frente, aonde Jesus está, e caminhar. Eu fiz uma escolha. Era isso que Pedro respondeu quando começaram a reclamar que a palavra estava muito difícil, pesada. Jesus disse: se vocês quiserem ir embora, se vocês quiserem voltar para a vida que vocês tinham, podem voltar. Aí Pedro disse: Senhor, para onde eu irei? Não existe mais a minha vida. Ela foi rasgada, eu eliminei ela, Senhor, porque não tenho para onde voltar. O meu lugar é aqui, na tua presença, nos teus caminhos. Quem tem essa mesma convicção, você pode levantar suas mãos e dizer: amém. Eu não tenho para onde voltar. O meu caminho é com Jesus. O meu passado não existe mais. Eu já deixei ele lá para trás, Jesus. Eu só quero o caminho que há em ti. Aleluia. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Somos seus, Jesus. Pedro disse: não há mais barco, não há mais rede, Senhor.
Eu me desfiz de tudo do meu passado. Eu não tenho mais para onde voltar, porque não existe mais o meu passado, Jesus. A minha vida está focada no meu futuro com o Senhor. Obrigada, Jesus, porque hoje nós estamos como Pedro, decididos e certos de que não temos para onde voltar, porque o único caminho que nos resta é aquele que nos apresenta e nos leva a Ti todos os dias. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui nessa noite de sábado, Senhor. Escolhemos a melhor parte, estar na Tua casa. Escolhemos vir aqui hoje te adorar, te exaltar, levantar as nossas mãos em adoração e agora ouvir aquilo que o Senhor reservou para nós nessa noite. Ouvir aquilo que o Senhor vai falar conosco nessa noite. Usa a minha vida, Senhor, pela Tua misericórdia, e fala com cada irmão que poderia ter escolhido hoje: eu não vou para o culto, apesar de não ter viajado, apesar de não ter emendado feriado nem um passeio, eu vou ficar em casa, vou assistir um filme, vou ficar sem fazer nada, mas escolheu vir até a Tua casa para ouvir uma palavra, para ser edificado, renovado, fortalecido. Então faz isso nessa noite, Senhor. Fala conosco de uma forma especial, porque a Tua palavra é tudo para nós. É ela que nos alimenta, é ela que nos renova, é ela que nos abençoa, Senhor. Fala conosco, Espírito Santo. É o que nós te pedimos em o nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Louvado seja o nome do Senhor nessa noite. A Ele seja toda a glória, todo louvor. Amém? Boa noite, igreja. Paz seja com todos. Você já deu um abraço no seu irmão e parabenizou ele por estar aqui? Fala para ele: que bom que você veio. Dá um abraço nele aí. Que bom que eu sentei perto de você. Que bom que nós estamos cultuando juntos nessa noite, né? Feriado prolongado. A gente cria até uma expectativa. Quem será que vai estar no culto, né? Que muitos viajaram, outros emendam sem sair. Mas que bom que você veio, que bom que você está aqui nessa noite, porque eu tenho certeza que Deus tem algo para você estar aqui. Se você veio na presença de Deus, por favor, abra a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 16. É a leitura que nós faremos nessa noite, onde o Senhor falou ao meu coração para compartilhar com você uma palavra especial, uma palavra para Deus dizer um pouquinho do quanto você representa para Ele. 1 Samuel, capítulo 16, eu quero ler com você o versículo 7, que é um dos mais conhecidos, tanto desse livro, quanto da linguagem cristã também. Esse é um versículo muito conhecido. Diz assim: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência e nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Amém? Pode tomar o seu assento, nós já oramos. Quero também saudar a todos que estão nos acompanhando pelo YouTube. Essa mensagem vai chegar até você. E você que está assistindo essa no nosso canal, há outras mensagens que Deus também vai falar ao teu coração. Que Ele fale hoje, que você possa ouvir as outras também e seja alcançado e abençoado em nome de Jesus. Amém? Muito bom tê-los aqui conosco no YouTube. E venha, se programe para conhecer a nossa igreja pessoalmente. Amém? Bom, queridos, essa passagem, ela é uma passagem muito conhecida. Eu diria que uma das mais citadas, porque ela é uma narrativa de um acontecimento que nos ensina
muitas coisas nessa passagem, mas em especial, algo que eu vou ressaltar na pregação de hoje. Em especial, o quanto não importa como as pessoas te veem. Não importa como as pessoas te olham, ou mesmo o que elas pensam de você. O que importa é como Deus te vê. Pode parecer clichê, pode parecer uma frase já gasta, mas quando nós adentramos a essa passagem, nós entendemos a importância dela e disso. O que eu quero nessa noite, que você, homem, mulher, junior que está aqui hoje, entenda e guarde bem no teu coração, principalmente vocês, juniores. Você não precisa da aprovação dos outros. Guarde isso no teu coração. Nós vivemos em um tempo de muita necessidade de aprovação, não é verdade? Nós vivemos em um tempo em que nós queremos que nos aprovem em tudo, no que fazemos, no que postamos. E por causa disso, nós criamos para nós um peso de ter que corresponder às expectativas que criam ao nosso respeito. E às vezes, quando essa expectativa não corresponde, nós nos frustramos, porque nós nos preocupamos sim com o que as pessoas pensam ao nosso respeito. E é engraçado, esse texto ele é maravilhoso, porque esse texto vai contar, e você conhece a história, que o momento aqui não era qualquer momento. A visita aqui não era qualquer visita. Não era apenas um café da tarde na casa de alguém. Era o maior profeta da época, um homem que ouvia a voz de Deus, indo para uma casa com uma missão: ungir, consagrar o futuro rei de Israel. E a gente só consegue olhar este momento, mas é óbvio que não foi da noite para o dia que Samuel bateu na porta de Jessé e disse: ei, cheguei, não. Possivelmente ele marcou o dia e disse para Jessé: Deus me deu uma ordem, eu preciso ir na sua casa, porque Deus falou para mim que do teu clã, da tua família, sai o próximo, o novo rei de Israel. A expectativa era tremenda. Aquele momento foi preparado, a Bíblia não diz, mas me permite ilustrar, o melhor café preparado, o melhor banquete. Os filhos que foram avisados se prepararam, colocaram a melhor roupa, tomaram banho, se arrumaram. Havia uma expectativa no ar. Hoje, um dos meus filhos será o rei de Israel. Nós que somos pais, a gente cria uma expectativa para os filhos extraordinária, né? Você já deve orar pelo futuro profissional do seu filho, e você se agrada quando vê ele deslanchando, acontecendo na vida dele. Isso porque nós estamos falando de cargos seculares a menos. Imagine você saber que dentro da sua família vai ser escolhido o futuro presidente do Brasil. Já pensou? Bom seria, né, ô Senhor? Já pensou? É mais ou menos isso. Que Deus falasse: eu vou ungir na tua família o futuro presidente do Brasil. Eu vou ungir na tua família o rei. Então, Jessé criou-se uma expectativa e, obviamente, passou essa expectativa para os 7 prováveis filhos. Porque todos estão no cenário. Quando estou narrando, depois você pode ler com mais riqueza de detalhes. Os 7 filhos foram preparados por Jessé. Ele avisou Samar, ele avisou Abinadab. Eu não vou lembrar o nome de todos, minha memória já não está me ajudando tanto. Ele avisou os 7.
Porque o texto nos diz que os 7 estão na casa. Mas ele tem mais um filho, Cida, que ele nem lembra de avisar. Ele tem mais um filho que ele acha tão improvável ser, que ele nem manda vir. Se você olhar o texto, você vai perceber isso. E aí, acontece o café, o banquete, comem primeiro. E depois de comer, porque a gente só consegue tomar decisões com a barriga cheia, não é verdade? Porque com a barriga vazia a gente não pensa direito. E aí depois de comer, Samuel fala: Jessé, você já me recebeu? Nós já conversamos um pouquinho. Eu queria conhecer os seus filhos agora. E eu gostaria que fosse uma entrada individual. Pode começar a chamá-los. E aí você vai ver, você conhece o texto. Ele começa a chamar um por um. E Samuel, um homem de Deus, ele começa a ver o filho, e o texto vai dizer que, dado momento, ele olha para Eliabe. E logo ele pensa, ao olhar a aparência, ao olhar o porte, ao olhar a estatura, o texto vai dizer no versículo 6, e sucedeu que, entrando eles, veio a fila indiana. Ele bateu o olho em Eliabe, e ele disse a si mesmo: certamente está perante mim o ungido do Senhor. Pensamento. Ele olha e ele faz um julgamento, ele faz uma análise pelo que ele vê. E aí, imediatamente, o Senhor fala com ele. O versículo que nós lemos. Samuel, nas minhas palavras, você é um homem de Deus. Você está admirado com a estatura, porque o Senhor fala: não atentes para a sua aparência, o cara é bonito, o cara tem porte, nem para a grandeza da sua estatura, o cara é forte. Seria aos olhos de Samuel um perfeito rei. Mas aí Deus diz: eu tenho rejeitado, não é ele. Porque eu, Samuel, o Senhor, eu não vejo como você. Você está olhando a aparência, você está olhando o porte. Isso para mim é nada. Isso para mim não interessa. Não é o propósito que eu tenho. Eu não olho essas coisas. Você entendeu, irmão? Você está preocupado com a aparência. Você está preocupado com o que você vai apresentar. Você está preocupado com o estereótipo. Hoje Deus diz para você: não se preocupa. Se a sua aparência não cria expectativa, se a sua aparência não chama atenção, é exatamente, você está no caminho certo. Porque de que vale chamar atenção pela aparência, pelo porte, mas não ser o que Deus quer que você seja? Eliabe tinha tudo, só não tinha o propósito, não era com ele. E aí Deus dá uma no meio de Samuel. Você vê a aparência, eu vejo o coração, não é ele. Eu quero um homem que tem um coração diferenciado. Eu quero uma mulher que tem um coração diferenciado. Você não vai ser notado pelo que você apresenta por fora. Deus está te olhando por dentro, meu querido. E é aí que ele está interessado. Mas o texto diz, que até Samuel olhou a aparência e aprovou o reprovado. Porque nós somos assim. Nós julgamos pela aparência. E nós aprovamos o que está reprovado e reprovamos o que é aprovado. Foi exatamente isso que aconteceu. Passaram-se todos os filhos, o primeiro, o segundo, o terceiro, não é. O quarto também não é. Deus falou que não é. O quinto, aí Jessé já está em comichão, não é possível. Então, quem que está o último da fila? O sexto também não é. Então, então eu já sei quem é. Entra, filho.
Quando entra o último, Samuel olha e Deus fala, também não é. Jessé fala, como assim não é? Mas já passaram, olha de novo, Samuel. Não é. Aí Samuel, não foi Jessé que lembrou de Davi. Foi Samuel. Jessé, o próprio pai, esqueceu de Davi. Sabe por quê? Porque Davi era o improvável. Porque Davi não carregava uma aparência. Mas Davi era. Que nessa noite, você não se preocupe em carregar aparência, mas você se preocupe em ser o que Deus quer que você seja. É aí que fará a diferença. Deus queria algo que nenhum outro tinha. Nem o próprio pai se lembrou dele. Samuel vira e fala, Jessé, acabaram-se os mancebos? Acabou os meninos? Aí Jessé, nem ele lembrou. Aí quando Samuel fala, ele, então, né? Tem mais um. Mais um. E aí o texto vai dizer assim, ó. Disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os moços, os mancebos? Aí ele disse, ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Se sou eu, vou ser muito sincera, eu ia perguntar, e por que ele não está aqui, Jessé? Eu não falei para você que era para mandar todos os seus filhos? Mas Samuel é mais espiritual que eu, e Samuel fala, manda chamá-la então, miserável. Não tá escrito aqui não. Dá vontade, não dá? Porque pai que esquece filho, não é verdade? Para nós, filho é tudo igual, não é, Janaína? Não tem diferença. Não tem essa, eu gosto mais do fulano, do beltrano. É aí que muitos pais estão errando, sabia? Sem querer. Eles acabam fazendo diferença. E aí ele fala, Samuel, acho que levantou a sobrancelha e falou, então dá para você mandar chamá-lo? Porque nós não vamos sentar. E ele está bravo. A Bíblia não interpreta, mas eu interpreto. Manda chamá-lo. Porquanto nós não assentaremos até que ele venha aqui. Aí já não sou eu, é o versículo, pode colocar. 16:11. Vê se você não sente que ele está bravo, porque ele sentiu o clima de acepção com o menor que estava lá, aqui, ó. Então perguntou a Jessé, estes são todos os filhos que você tem? Ou na minha tradução, acabaram-se os mancebos? Jessé respondeu, ainda tem o caçula, o menor, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui. Sentiu a interpretação? Você tem que ler assim. Traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Foi assim que você leu, não foi? Você pode não ter lido, mas que foi no teu coração assim, foi. Por que ele não está? Não era para estar todos os filhos? Qual que é o problema? O problema é que ele é pequenininho. O problema é que ele é esquisito. O problema é que ele não sabe falar direito. Não sabe comer na mesa. Não sabe cortar com faca. Ele é daquele que pega com a mão. O problema é que ele é muito estranho. Sabe, querido? Escute uma coisa. Não importa como as pessoas te veem. O que importa é como Deus te vê. E eu vou bater nessa tecla hoje. Porque nós temos um monte de gente deprimido, angustiado, em depressão. Porque está preocupado em como as pessoas o veem. Porque não agrada, porque o jeito não agrada, porque não consegue mudar, porque quer ser diferente, mas não muda. Porque foi criado de um jeito e da noite para o dia disseram que não pode ser mais assim. E a pessoa traz um peso para si, de ter que agradar, de ter que corresponder. Ei, nós na casa de Deus, não temos que nos preocupar em superar a expectativa de ninguém, a não ser a do Senhor. Que a sua expectativa seja em agradar a Deus com a sua maneira de ser. Seja carregar dentro de você o que Deus está procurando. Mandam chamar Davi.
E no mínimo os irmãos começaram a dizer, mas que perda de tempo, eu achava que Samuel era um homem de Deus, já vi que não tem visão nenhuma, porque a única coisa que a gente tem certeza é que não dá para ser Davi. Como Davi vai ser rei? Não tem porte, não tem físico, não tem forma de falar. Acho que Samuel já passou o tempo dele também, vai ter que ungir um novo profeta também. Jessé tá, meu Deus, Samuel se perdeu porque... Não é possível. Com certeza não é Davi. Aí Davi chega. Irmãos, eu gosto dessa parte. Eu gosto do que eu imagino nessa parte. A Bíblia nem conta, mas eu só vejo assim. Eu só consigo enxergar o 7. Tudo bonitinho, Luiz. Cheiroso, arrumado. Colocaram a melhor roupa, o melhor sapato. Arrumaram o cabelo, passaram o laque. Aquele trato. Andaram, passaram, criaram expectativa, aí estão tudo lá assim. Aí eu consigo enxergar Davi entrando. A minha imagem de Davi entrando, eu acho que eu conto isso desde que eu comecei a pregar. Essa é a visão que eu vejo Davi entrando. Na linguagem de hoje, não da linguagem dos tempos bíblicos, tá? Bermuda jeans, toda desfiada aqui na ponta, rasgada, sujo. Cabelo, ele era ruivo, cabelo tudo bagunçado, cheirando cocô de ovelha, camiseta rasgada, e entra, porque ele não está nem tendo, o pai nem informou quem ia vir, querido. Ele entra, ô pai, mandou me chamar. Aí Jessé só olha, meu Deus, que vergonha. Aí os irmãos só olham, olha o jeito que ele vem. Aí Jessé só olha e quando vai julgar, Deus diz, psiu. Eis aí, o futuro rei de Israel. Esse Deus é maravilhoso. Quando Samuel vai formar a sua opinião, porque ele já provou que ele é falho também, que ele também julga a aparência, é óbvio que o cenário ali não pode ser que é esse. Era a frase que ia sair. Mas antes que saísse, Deus fala, eis aí, o futuro rei de Israel. Gente, não é o que você apresenta, escute isso, e tem que sair um glória, porque não é possível. Não é o que você apresenta, é o que você carrega. Não é o que aparece, é o que ninguém vê. Não é o que está diante dos olhos, é o que está dentro do coração. Entendeu, irmão Marcos? É isso, irmão Marcos, que o Senhor carrega. Essa coisa que está dentro, não importa o que as pessoas veem, julgam, falam. É sobre o que carregamos. Quando eu olho para José, as pessoas nunca vão entender o que você carrega. Seus irmãos o julgaram. Seus irmãos interpretaram mal. Quando ele conta um sonho que Deus deu para ele. Eu vi um feixe e 11 estrelas, não sei o que, prostrado. Os irmãos já falaram, ele está querendo dizer que nós vamos se prostrar diante dele. Esse menino está louco. Ele só falou uma coisa do sonho que ele teve. Seus irmãos não entenderam, interpretaram ele mal. Porque as pessoas nunca vão entender o que você carrega. Na verdade, nunca foi sobre o sonho, nunca foi sobre a túnica que o pai deu mais colorida e dos irmãos não tinha cor. Foi sempre sobre o que José carregava. É sobre o que nós carregamos, irmão. É sobre o que Deus colocou em nós. E não importa se as pessoas não vão enxergar. Não importa se as pessoas não vão elogiar. Não vão curtir, não vão seguir, não importa. Importa que Deus olhe e diga, você é segundo o meu coração. A sua vida está me agradando. Você é diferente. É sobre isso. Então eu quero dizer para você hoje, não se compare, jovens, juniores, não se cobrem. Não traga, homens, sobre você um peso. Minha vida não evoluiu, olha onde eu cheguei, porque o meu vizinho, porque o amigo que estudou comigo, porque eu encontrei o cara que a gente fez ensino fundamental, eu ainda estou onde estou, o cara já é empresário, está andando de BM. É a realidade dele.
É o que Deus permitiu acontecer com ele. Para de se cobrar. Para de querer ser igual. Para de querer imitar. Para de querer achar que você tem que ser. Não é sobre você. Não é sobre aonde você tem que chegar. É onde sobre Deus vai te colocar. Você não precisa fazer força, jovem, para estar aonde Deus vai te colocar. Vai ser assim. Pode ter, você vai concorrer a uma vaga, pode ter 1000. Se é você, Deus vai te plantar lá. E pode muitas das vezes nem ser pelo que você tem, mas ser pelo que você carrega dentro de você. José nos prova isso. Davi nos prova isso. É sobre o que temos dentro de nós. Porque capacidade não temos. Não temos condição nenhuma de nada, se não for Ele. Como que um menino, todo desprovido de posicionamento, de tudo, vai ser rei? Aí você lê a história, né, irmão? Era o que Deus tinha para a vida dele. Não era Davi que ia ser rei. Olha, essa nem está escrito, olha que profundo. Não era Davi que ia ser rei. Era Deus que ia tornar Davi rei. E essa frase muda absolutamente tudo. Porque se fosse para Davi ser rei, ele não tinha condição de ser, verdadeiramente. Mas como Deus, Sônia, ia tornar Davi rei, tudo aconteceu. José, como José ia ser governador do Egito, não governou nem sua própria vida. Foi jogado num calabouço, foi jogado numa prisão. Não era sobre José se tornar governador. Era sobre Deus tornar José governador. Não é sobre nós. É sobre onde Ele vai nos fazer caminhar. Você está preparado para onde Deus vai te colocar, meu irmão? Você acredita mesmo que Deus tem algo grande para a tua vida? Quem acredita, dá um glória a Deus. Parece que você está morto, irmão. Misericórdia. Envia vida, Senhor, para esse povo. É véspera de feriado, você já está no ritmo. Receba a vida. Você acredita que Deus vai te plantar em um lugar, e agora é profético, aí é para quem tem fé, que Deus vai te plantar num lugar que você vai olhar e vai falar, Deus, como que eu vim parar aqui? Só podia ser o Senhor. Essa deve ter sido a frase de Davi. Essa deve ter sido a frase de José. Como que eu vim parar aqui? Eu não tinha nada, eu não tinha condição. Eu não tinha forma, eu não tinha nada, eu só tinha o Senhor. E é por isso que eu estou aqui. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Se você tiver só o Senhor, você já tem tudo. Não é sobre o que você aparenta. Não é sobre o que as pessoas veem em você. Para com isso, irmãos. Para com isso. É engraçado, né? Nós, pastores, a gente enfrenta algo muito desafiador na vida ministerial, sabia? E chega uma hora, essas coisas acabam sendo um conflito para nós. Hoje eu estou curada, eu posso falar disso, mas já houve um tempo que isso me machucou muito. Por muitas vezes nós pregamos uma palavra no altar, e eu não me refiro só a mim, a todos os pastores. A palavra que nós pregamos, ela é recebida. Normal. Vou dar um exemplo, vai. Pregamos e usamos uma frase, né? Uma vez isso aconteceu. Eu preguei uma palavra e eu usei aquela frase, muito clichê na época, né? Coloca o pé primeiro. Depois Deus coloca o chão, algo assim. E foi uma frase de impacto, uma coisa normal. Preguei, foi tudo bem, aleluia, normal. Recebeu, a pastora pregou. Na mesma semana, dias depois, uma pastora famosa pregou e usou. Deve ter me escutado no YouTube na mensagem do Gilson e me imitou. Estou brincando, irmão. Uma pastora famosa pregou e falou, foi um pastor que pregou aqui.
Verdade, obrigada, corrigiu, é verdade. Eu tinha falado um tempo antes, né? É verdade, foi festividade. Eu preguei um tempo antes, Paula lembrou bem, e usei. Aí o pastor veio, passaram uns dias, não aconteceu nada. A pastora pregou, a pastora pregou. O pastor veio, trouxe a mesma mensagem e virou status de todo mundo no Instagram. Eu falei, gente, o problema está em mim. Porque a frase foi a mesma. O problema está em mim. Quantas vezes, irmão, ou palavras parecidas, ou às vezes assim, uma palavra que foi legal, um corte que o Giva fez, uma coisa, ninguém publica. Mas vai a Thalita Pereira, Camila Barros, nossa, aí vira meme, vira nada. E aquilo por muitas vezes, sabe? Hoje eu falo porque eu estou completamente curada, eu já aceitei. Começou-se uma época da minha vida que isso foi me trazendo uma cobrança. E eu comecei a falar, Senhor, por que comigo não acontece? Eu comecei a me cobrar. Falei, será que o povo reclama muito que eu não sou muito atuante em redes sociais, em Instagram, e eu que eu preciso fazer canal? Senhor, eu preciso. E aí, fazia uma postagem, tinha 2 curtidas. Elas faziam uma postagem, tinha 2 milhões de curtidas. Aí eu ia olhar as curtidas delas, minha igreja estava todas na curtida dela, e minha igreja não estava na minha curtida. E aquilo entrava no meu coração, eu falei, meu Deus, como dói. Ai, eles amam elas mais do que eu. E por muitas vezes eu tentei me encaixar, sabe? Eu me frustrei, eu falei, Senhor, eu preciso corresponder, porque eu não quero minha igreja publicando só coisas dessas pastoras famosas. São lindas, maravilhosas, Deus abençoe cada uma delas, mas eu quero ser como elas. E eu passei a entender que nunca vai ser assim. Que eu vou ser como elas, cada uma tem... É sobre o que cada um carrega. Talvez você vai gostar mais delas do que de mim, tá tudo bem. Não tá tudo bem, né? Posso mentir aqui, não tá tão bem assim, tem que gostar de mim, eu que cuido de você. Porque se der uma dor de barriga, manda um inbox lá, um message para Camila Barros. Estou passando por um problema, você pode me dar uma atenção? Duvido! Esse tempo atrás eu perdi um casal aqui da igreja. Perdi não, né? Eles foram congregar em outra igreja e está tudo bem. Como vem pessoas de outra, eles têm o direito de ir também. E aí aconteceu um fato que eles precisaram de pastor. Aí quando precisou de pastor, já estava em outra igreja, publicando, ceando, participando de outra igreja. Está tudo bem, irmão. Eu só fiquei sabendo pelos outros, né? Pelas redes sociais. Não veio, não pediu a bênção, não conversou. Mas cada um. Também já passei dessa fase de ficar chateada. Mas aí precisaram de pastor. Aí me chamaram no WhatsApp. Pastora, está acontecendo uma situação. Você poderia me ajudar? Porque você é uma bênção. Eu sou uma bênção no off, no privado. Mas no online, para todo mundo ver, bênção é a igreja grande. É a igreja famosa. A igreja do pastor que tem bastante seguidor. Pastora, tadinha, 2 mil, nem sei quanto eu tenho. Acho que é 2 mil seguidores. 2 mil seguidores, faz nem cócega, não é famosa. Mas no off eu sirvo. Eu só não sirvo no online. No off eu gosto. Mas no online não vou mostrar para todo mundo, não. A gente vai criando expectativas. E elas vão nos frustrando porque a gente faz comparação. Isso por muito tempo me pegou. Até que um dia eu fui orar. E o Senhor falou para mim: o que você carrega, continua carregando. Do teu jeito, da tua maneira. Porque na vida de cada um, eu tenho uma forma de trabalhar. Para de criar expectativas em pessoas. Pastor, Senhor, mas é minha igreja, minha membresia. Para. Amadurece, menina. Chegou o tempo de você amadurecer. Quem está aqui, que é mais velho, está aqui há uns 25 anos atrás com a gente, ou 23. Logo que nós chegamos nessa igreja, nós tínhamos, vocês conhecem, né, a história. Nós éramos bem novinhos ainda, 24 e 25 anos. Eu já tinha completado 25, porque chegamos em novembro, e o pastor foi completar 25 em março. Assim que chegamos, Alan, vocês não sei se ouviram essa história,
Era uma igreja formada já, tinha um pastor que foi transferido, e tinha uma tesoureira que cuidava da igreja. Naquela época, as coisas não eram como hoje, tudo bonitinho, detalhado, provado, conta bancária da igreja. Naquela época, a oferta que tinha, o dízimo que tinha, pastor colocava na salva, levava para casa dele ou deixava numa casinha, num barraco que tinha dentro da própria igreja de madeira. E a gente chegou sabendo que tinha 5.000 reais no caixa. E aí, pastor, administrador, já começou a ver, não, vou ter que pôr esse dinheiro num banco. Não existe isso, do dinheiro estar na casa do pastor, o dinheiro não é do pastor. Quero abrir uma conta tesoureira. Eu gostaria que você passasse o dinheiro para a conta que eu vou estar abrindo. Pastor, o dinheiro não está comigo. Como assim não está com você? Moral da história, resumindo, roubaram o dinheiro da igreja. Ela pegou o dinheiro para dar para uma pessoa. Os 5.000 reais que era da igreja. E aí nós ficamos desesperados, eu e o pastor, porque a gente ia dar conta, assumimos a igreja. Fomos falar com o pastor, nosso superintendente, que nos enviou 2 crianças, irmão. Nós éramos só ajudantes do pastor, pregávamos na ausência dele, sabia nada, caímos numa igreja e nem um mês uma bomba dessa. Nós não sabíamos o que fazer. Aí marcamos uma reunião com o pastor. Pastor, pelo amor de Deus, o que a gente faz? Não pode cobrar de nós esses 5.000 reais, nós não tem de onde tirar. A mulher levou, roubou. Aí fomos lá na casa do nosso superintendente. Eu, ele e a Nicole, nenenzinho. Nicole tinha 2 aninhos quando chegamos aqui. Aí, começamos a explicar a situação. Foi um escândalo, uma situação muito delicada, nem vale a pena falar, mas foi um escândalo, envolveu muita coisa. E aí a gente falou, pastor, o que a gente faz? Nisso eu comecei a chorar. Falei, pastor, que situação, eu não sabia que o ministério era tão difícil. Pastor, o que a gente faz? Ela roubou 5.000. Ele virou para mim, Sandra, bateu nas minhas costas. Elisângela! E ele falava, quem conhece o meu superintendente já ouviu a voz dele, meu ex-superintendente. Elisângela! Filha! Você está chorando assim? Pensei que ele ia falar, calma, o Senhor vai te dar força. Você vai passar por essa luta e por outra, mas o Senhor é contigo. Ele falou assim, você está chorando assim porque você é mole. Mas você vai sofrer tanto que esse casco aqui vai endurecer, irmão do céu. Olha a palavra profética. Esse casco vai endurecer. Tá doendo porque o casco tá molinho ainda, mas filha, ministério, o chumbo rola. Você vai apanhar, então vai ser tanta coisa, esse casco vai endurecer, mulher. Vai chegar o dia que você não vai chorar mais. Eu fiquei com uma vontade de falar, então eu estou entregando esse negócio agora, eu não quero saber disso. Quem falou que eu quero chorar? Eu vim para o ministério para rir, não para chorar. 25 anos se passaram. Chorei bastante. Mas chega uma hora, ele tinha razão. O casco endureceu. Essas coisas que eu estou contando já não dói mais. Se dói, a gente já não chora. Pode doer, mas passa. Algumas coisas, lógico que vai doer, desprezo, essas exceções, vão doer. Mas hoje a gente já não chora mais. Porque paramos de criar expectativas. Porque somos o que somos. Quando entendemos isso, a gente amadurece. E o casco fica mais duro. Para de criar expectativas. Para de querer se encaixar. Seja você. Davi, alguém disse para ele, com certeza, seu pai está mandando te chamar. Pô, mas isso não é hora de eu largar as ovelhas? Nem está na hora. Por que ele está mandando me chamar? Samuel está lá. Samuel, mas vai fazer o quê? Ah, chega lá e vê o que foi. Davi não fala, mas eu preciso tomar banho primeiro. Preciso me arrumar. Preciso... Não. Davi foi do jeito que ele é. Estou aqui, pai. O que está acontecendo? Samuel fala, nada, meu filho. Dobre o joelho aí. Como assim? Eu vim para uma missão, Davi. Mas que eu vejo, Davi, né? Missão. Deus me mandou aqui na casa de Jessé. Porque Deus falou que daqui sai o futuro rei de Israel. E é você, menino, que Deus mandou eu ungir. Eu queria entender o que passa na cabeça de Davi. Davi ainda é um menino. Ele não tinha noção do que Deus tinha para ele. Toma um banho, porque a unção de antes não é a unção que a gente dá hoje, né? Molha o dedinho, põe na testinha.
virava o chifre de azeite inteiro na cabeça do cabra. Davi é totalmente molhado de uma unção. Não pelo que ele tinha, mas pelo que ele era. Que a unção de Deus na sua vida seja sobre pelo que você é, não pelo que você tem. Que as pessoas não te valorizem pelo que você tem, mas pelo que você carrega. Porque a aparência está cheio por aí. A aparência impressiona até certo tempo, querido. Porque passou um tempinho, ela já não engana mais. O que fica é o que carregamos, que ninguém vê. Deus tem algo especial para a vida de muitas pessoas aqui, que se acham um nada, que se acham um zero à esquerda, que se acham sempre eles, eu nunca. Eles sim, eu não. Hoje Deus está dizendo para você, eu não vejo como o homem vê. Eu estou olhando o teu coração. Que você tenha recebido isso. Aonde eu estou te levando, não é que eu estou olhando por fora. Eu estou olhando o teu coração. O caminho que eu vou te levar. O que eu vou fazer na sua vida. Talvez as pessoas vão dizer, aí, esse aí vai pregar a palavra por todo lugar. Esse aí vai ser um missionário. Esse aí vai estar no altar. Essa daí. Talvez as pessoas não acreditem em você. Mas Deus acredita em você. Que você também acredite em você. Que o caminho que Deus te levar, os dois caminhos que eu cito aqui, eles não foram chamados para ministério. Eles foram chamados para secular. Cargos políticos. Um vai ser governador, o outro vai ser rei. Só que lá dentro, aonde Deus os colocaria, o ministério, o chamado, iria aparecer. Eu vou terminar dizendo algo aqui profético nessa noite. Deus vai sentar pessoas em cadeiras profissionais para que o ministério apareça lá. Para que o chamado apareça lá. Não apareça para se aparecer, bater no peito, dizendo eu sou, Deus me trouxe, Deus me mandou porque eu sou melhor que todo mundo. Não. Apareça da seguinte forma. Eu não mereci estar aqui, mas a bondade de Deus me trouxe aqui para que o plano dele se cumprisse na minha vida. Foi isso que José disse. Após perdoar os irmãos tudo chorando de remorso quando descobriram que ele agora era governador e que iam comer na mão dele. José fala, não chorem, não se culpem. Tudo o que aconteceu, Deus usou vocês para que se cumprisse o plano dele na minha vida, para eu estar aqui e cuidar de vidas. Porque foi isso que José fez. Tudo que Deus fizer, guarde, segura aí. Tudo que Deus fizer na sua vida, querido, aonde Deus te colocar, aí eu estou falando de quem serve a Deus de verdade, não estou falando meia boca, quem vem pela bênção, quem vem pelas mãos. Ah, eu vou servir a Deus pelo que Ele pode me dar. Não, estou falando com quem vem pelo que Ele é. Quem ama a Deus pelo que Ele é. Tudo que Ele te der, onde Ele te plantar, Deus por detrás tem uma intenção espiritual. Não é uma intenção, ai, Deus me pôs aqui porque quer que eu ganhe bem para ficar rico. Não, Deus quer te prosperar para você abençoar a obra dele. E às vezes Deus te prospera, você ganha bem, nem dizimista você é. Você come o que Deus deu. Come a parte inteira e não devolve uma pequena parte que Ele pediu. Você está fora da visão. Você não entendeu nada. Esses dias eu conversava com uma pessoa, achei tão bonito. Ela está galgando algo para a vida dela e ela falou, pastor, eu já falei para Deus. Se Deus me pôr nesse lugar, eu vou abençoar a obra do Senhor. Porque o propósito maior é eu poder abençoar a obra do Senhor. Primeira coisa.
Primeiro propósito, quando se trata de Deus nos plantar em algum lugar, é abençoar a obra dele. Segundo, cuidar dos dele. Almas. Deus se preocupa com almas. Aonde você trabalha, tem alguém precisando ouvir falar de Jesus. Você não foi plantado lá por acaso. Eu fui para eu ter o cargo de gerente, para eu ter o cargo de diretora comercial. Não, você não está entendendo. Você não tinha condição disso. Você não tinha capacidade. Lembra? Não tinha nada. Ele fez tudo acontecer para cumprir um propósito. Você precisa estar atento a isso. Talvez você está lá só achando que está lá para ganhar dinheiro. Você não entendeu nada. Tem alguém lá que o Senhor quer salvar. Tem alguém lá que Deus quer que você abra a boca e pregue. Tem alguém lá que Deus quer alcançar. E você está 5 anos lá. Está falando do Corinthians, está falando do Lula, está falando do Bolsonaro. Falou de todo mundo, mas não abriu a boca para falar de Jesus. Você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Sua visão está aqui, ó, terra. Só que o que Deus faz na terra reverbera na eternidade. Aonde Deus nos planta, Deus tem um propósito na nossa vida. E é espiritual. O caminho é espiritual. Davi se torna o maior e melhor rei de Israel. Não perdeu uma batalha. Faz o nome de Israel ir em ascensão contra todas as nações. E proclama o nome do Senhor em todas as batalhas. O que nós carregamos tem a ver com Ele. E tem que glorificar o nome dEle. Senão, seremos frustrados no lugar que era para sermos abençoados. Nossa, que forte. Por isso tem tanta gente frustrada. Porque ela não entendeu. O que ela carrega é maior do que simplesmente profissão ou honra terrena. Tem a ver com o espiritual. Eu quero que vocês coloquem de pé em nome de Jesus. Eu vou orar por pessoas aqui. E meu coração com muito temor fala isso nessa noite. Que Deus vai fazer uma reviravolta na sua vida. Eu gosto daquele hino, se puder colocar ele aí rapidamente. Pastor, que esse hino norteia a vida do pastor. Da nossa saudosa Ludmila Ferber. Te tirei de trás das malhadas. Tem pessoas aqui que 2026 será marcado por uma enorme transição na sua vida. Deus vai te tirar de trás e vai colocar na frente. Isso não tem a ver com honra humana. Talvez tenha, sim, né? Porque a vida dos dois era extremamente íntegras. Então foi também uma honra humana. Tanto para José quanto para Davi. Mas tem a ver mais com propósitos que o Senhor tem. Nenhum lugar para a tua vida. Propósito de um lugar que o Senhor vai te plantar para cumprir algo. E eu estou pregando para pessoas aqui que já estão neste lugar. Já estão. Deus já está te mostrando. Você já está indo para um caminho abençoado. Hoje Deus te trouxe aqui para dizer, você só está pensando em você. Agora eu quero que você pense no reino. E pregar a minha palavra. Em falar de mim neste lugar. E manifestar o meu nome no seu testemunho, na sua pregação, na sua oração, naquilo que você vai me glorificar neste lugar. Quem já está preparado para se posicionar nessa noite? E começar a entender que não era só para você ganhar bem, não era só para você ser respeitado e visto. Tem algo mais que Deus tem? E você ainda não se posicionou? Você quer se posicionar hoje? Coloca a mão no teu coração aí e faz um voto com Ele. Agora, se você ainda não está neste lugar, se você hoje ainda não está, pastor, eu não estou ainda. Então, Deus está falando com você que vai te colocar. Você está preparado para dar glória para Ele? Você está preparado para ouvir o que Ele quer para você nessa posição?
para Ele dar a estratégia dEle, quando te colocar lá uma capacitação espiritual, que você não tem, você talvez não tem nada, não tem nem faculdade, não tem nem curso de inglês, mas Ele vai te capacitar e vai te colocar lá. Você está preparado para ouvir a voz dEle e se posicionar para glorificar o nome dEle lá? Você quer viver um desafio desse? Põe a mão no teu coração também. Você vai glorificar Jesus se Ele te subir o teu nível hoje? Subir o teu nível. Confundir todo mundo e dizer como Ele assumiu esse cargo. Como ela entrou aqui. Como ela se destacou e Deus está fazendo isso no ministério dela. Como ela que até ontem nem falava, agora já está pregando. Você está preparado para isso? Quero que você ore agora, conforme a palavra falou com você. Eu não vou te explicar como orar. O que Deus falou com você? Fala com Ele aí. Pai, fala com o teu povo, Senhor. Fala ao coração e ouve essa oração. Ouve essa oração, Senhor. Ouve essa oração. Essa oração pessoal, particular. Eu faço a minha aqui, Senhor. Eu não sei o que o Senhor tem para mim, ainda mais diante de tudo que estou vivendo. Eu não sei o que o Senhor tem para esta igreja, eu sei das promessas. Estamos vendo algumas delas já acontecer diante dos nossos olhos. Mas aconteça o que acontecer com essa igreja. Pode ser que o Senhor vai torná-la conhecida como as grandes igrejas. Pode ser que o Senhor vai torná-la conhecida como as famosas igrejas. Que aconteça o que acontecer, o teu nome seja glorificado, Senhor. Que nada mude, não mude o nosso coração quanto pastores. Que não suba em momento algum prepotência, o achar que aconteceu por causa de nós. Não, Senhor, nós não temos absolutamente nada. Tudo é teu. Que tudo que acontecer nesse altar, que tudo que acontecer nesse lugar, que tudo que acontecer nesta igreja, vivendo um novo tempo, aponte o teu nome. Que tudo que acontecer na vida da Elisângela, do Demétrio, aponte o teu nome. Que tudo que acontecer na família pastoral, aponte o teu nome. Que tudo que acontecer na vida dos irmãos desta igreja, glorifique o teu nome, aponte o teu nome. E se cumpra o propósito pelo qual o Senhor os trouxe aqui. Levanta, Senhor, homens e mulheres desse banco aí que vão ser tão cheios, tão usados pelo Senhor, que todos vão querer conhecer a igreja que eles congregam. E que através da vinda deles até aqui, vidas sejam salvas e alcançadas. Que famílias sejam alcançadas. Que aquela empresa, que o Senhor plantou essa pessoa, aquele chefe, possa ser salvo. Não porque ele deu um salário, um cargo, mas porque o propósito principal se cumpriu. A pregação do evangelho chegou até ele, até ela, até os amigos daquela sessão. Planta, Senhor. Levanta Davis aqui. Levanta Josés aqui. Que esses juniores, esses jovens, não queiram corresponder à expectativa. Que eles não vivam uma profissão, mas que eles vivam na profissão o chamado do Senhor. Que eu esteja orando aqui por pessoas que vão ser levantadas nessa nação para fazer a diferença. Aonde assentarem, numa sala de ensino, numa cadeira política, numa empresa de nome, num ministério que vai ser conhecido nas redes sociais, no chamado deles, que eles sejam abençoados e cumpram o propósito do Senhor. Porque por detrás de tudo que o Senhor faz, o Senhor tem um grande propósito a cumprir. Abençoa, Senhor. E que dessa noite de sábado, nasçam
testemunhos tremendos para a glória de Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.